Uma luz verde debruçada sobre o riacho do Capitão Kidd, que fica perto da foz do Rio dos Piratas, indicava o local onde o Fera dos Mares estava ancorado. Esse navio de aparência lamentável, imundo de ponta a ponta, mais parecendo uma grande lixeira, era o canibal dos mares e nem precisava de vigia, pois o horror de seu nome lhe permitia navegar despreocupadamente. Estava envolto no manto da noite, através do qual nenhum som que se produzisse poderia chegar até a praia. Havia pouco ruído a bordo e nenhum agradável, a não ser o zumbido da máquina de costura manejada por Barrica, pelo sempre trabalhador, prestativo e patético Barrica, a própria essência do que a espécie humana tem de mais comum. Não sei por que ele era tão infinitamente patético. Talvez por ser tão pateticamente inconsciente dessa característica. Até mesmo homens fortes tinham que desviar o olhar assim que o viam, e mais de uma vez, nas noites de verão, ele tocou a fonte das lágrimas do Capitão Gancho e a fez derramá-las. No entanto, Barrica não tinha consciência disso, como, aliás, não tinha de praticamente nada. Alguns piratas estavam debruçados no parapeito, sorvendo o miasma da noite. Outros, espichados junto aos barris, jogavam dados e cartas. E aqueles 4 que haviam carregado a casinha encontravam-se deitados no convés, exaustos. Mesmo dormindo, rolavam com habilidade para um lado e para outro, a fim de ficar fora do alcance de seu comandante e evitar que, ao passar por ali, ele mecanicamente os golpeasse com o gancho. O capitão andava pelo convés pensativo. Que homem insondável! Aquela era a sua hora de triunfo. Peter saíra de seu caminho para sempre, e todos os outros meninos estavam no navio, prestes a ser jogados no mar. Era sua façanha mais terrível, desde a época em que havia derrotado Barbaçudo. E sabendo nós, como de fato sabemos, que ele é um poço de vaidade, haveríamos nós de nos surpreender se o víssemos flutuar pelo convés, inflado pelos ventos de seu sucesso? Entretanto, longe de expressar entusiasmo, seu modo de andar harmonizava-se com o que se passava em sua mente sombria. O Capitão Gancho estava profundamente deprimido. Muitas vezes ficava assim, quando se punha a refletir a bordo de seu navio na quietude da noite, porque estava terrivelmente só. Esse homem inescrutável nunca se sentia mais sozinho do que quando estava cercado de seus lacaios, socialmente muito inferiores a ele. Gancho não era seu verdadeiro nome. Revelar sua verdadeira identidade causaria uma comoção nacional, mesmo nos dias de hoje. Mas, como já devem ter adivinhado aqueles que sabem ler nas entrelinhas, ele havia estudado num famoso colégio interno, cujas tradições ainda levava consigo como se elas fossem trajes, os quais, aliás, têm mesmo muito a ver com as tradições. Assim, ainda hoje achava ofensivo subir a bordo de um navio usando a mesma roupa com que o tinha capturado e conservava no modo de andar a distinta displicência que aprendera na escola. Acima de tudo, porém, continuava apaixonado pela boa educação. Boa educação, por mais que tivesse se degenerado, ainda sabia que isso é tudo o que realmente importa. Lá no fundo de si mesmo, o capitão ouvia um rangido, como o de portas enferrujadas,
e depois um pá-pá-pá implacável, como aquelas marteladas que a gente escuta à noite quando não consegue dormir. Hoje você foi bem educado? Era a eterna pergunta. Tenho fama, essa bugiganga reluzente, ele exclamava. Ser bem educado é destacar-se em alguma coisa? Queria saber o papapá de sua escola. Sou o único homem que o Barbaçudo temia, e o próprio Faísca tinha medo do Barbaçudo, dizia. Barbaçudo, Faísca, são de que família? Era a réplica sarcástica. E a pergunta mais alarmante de todas. Preocupar-se tanto com boa educação não seria falta de educação? Esse problema o torturava até a medula dos ossos. Era uma garra em suas entranhas, mais afiada que seu gancho de ferro. E, à medida que o dilacerava, o suor escorria por seu rosto encebado e molhava seu casaco. Muitas vezes ele enxugava o rosto na manga, mas nada conseguia conter aquela torrente. Ah, não tenham inveja do Capitão Gancho. De repente, ele pressentiu que seu fim estava próximo. Foi como se o terrível juramento de Peter tivesse chegado ao navio. O capitão teve vontade de pronunciar um discurso de despedida, certo de que logo não lhe sobraria tempo para isso. Teria sido melhor para Gancho ser menos ambicioso, exclamou. Só em seus piores momentos ele se referia a si mesmo na terceira pessoa. Nenhuma criança gosta de mim. Engraçado, esse pensamento nunca havia lhe passado pela cabeça. Foi, talvez, a máquina de costura que o inspirou. Durante muito tempo, o capitão resmungou consigo mesmo, enquanto olhava para a barrica, que costurava placidamente, certo de que todas as crianças tinham medo dele. Ter medo dele? Medo de barrica? Naquela noite não havia a bordo uma única criança que já não o amasse. O patético pirata lhes dissera coisas horríveis e lhes dera umas palmadas, pois não sabia dar soco. Porém as crianças só se apegaram ainda mais a ele. Miguel até havia experimentado seus óculos. Contara ao pobre Barrica que elas o achavam um amor. Bem que o capitão estava morrendo de vontade de fazer isso, porém pensava que seria cruel demais. Limitava-se a remoer tal mistério. Por que elas achavam Barrica um amor? Gancho perseguia o problema como o obstinado cão de caça que havia nele. Se Barrica era um amor, a que devia isso? Uma terrível resposta surgiu de repente, sob forma de pergunta. A boa educação? Será que seu ajudante era bem educado sem saber o que corresponde ao suprassumo da boa educação? O capitão lembrou que para poder se candidatar a um alto cargo, o sujeito tinha de provar que não sabia que era bem educado. Com um grito de raiva, ele ergueu a mão de ferro sobre a cabeça de Barrica, mas não o golpeou. O que o deteve foi a seguinte reflexão. O que seria arrebentar um homem só porque é bem educado? A resposta: falta de educação. Sentindo-se tão impotente quanto deprimido, o pobre Gancho tombou para a frente como uma flor cortada. Pensando que ele ficaria sem ação por algum tempo, seus homens imediatamente deixaram de lado a disciplina e começaram a dançar. Foi o quanto bastou para o comandante se levantar de um salto, sem demonstrar o mínimo vestígio de fraqueza humana, como se tivesse tomado uma ducha de água fria. Parem com isso! Berrou. Ou eu acabo com vocês.
No mesmo instante, a algazarra cessou. A criançada está bem presa para não poder fugir? Está. Então tratem de ir buscá-las. Todos os infelizes prisioneiros, com exceção de Wendy, foram arrastados até o convés e enfileirados diante do capitão. Durante algum tempo, ele agiu como se não percebesse a presença das crianças. Comodamente instalado, cantarolou trechos de uma canção grosseira, ao mesmo tempo que manuseava as cartas de um baralho. De quando em quando, a brasa do charuto lançava em seu rosto reflexos coloridos. Agora escutem, valentões, disse rispidamente. 6 de vocês vão cair na água hoje à noite, mas eu tenho 2 vagas para camareiro. Quem se habilita? Não o irritem sem necessidade, Wendy lhes recomendara lá no porão do navio. Assim, Beicinho polidamente deu um passo à frente. Ele detestava a ideia de trabalhar para aquele homem, mas o instinto lhe dizia que seria prudente jogar a responsabilidade numa pessoa ausente. E, apesar de ser meio bobo, sabia que só as mães estão sempre dispostas a servir de escudo. Todas as crianças têm conhecimento disso e desprezam as mães por serem assim, mas vivem utilizando tal recurso, de modo que Beicinho explicou com todo cuidado. Sabe, senhor, acho que a minha mãe não ia gostar que eu fosse pirata. A sua mãe ia gostar que você fosse pirata, Magrela. Ele piscou para Magrela, que respondeu tristonho. Acho que não, como se desejasse que as coisas fossem diferentes. A sua mãe ia gostar que você fosse pirata, gêmeo? Acho que não, disse o primeiro gêmeo, esperto como os outros. Peninha, a sua... Chega de conversa fiada. O capitão rosnou e os porta-vozes foram empurrados para trás. Você aí, ele disse para João. Você parece que tem um pouco de coragem. Você nunca quis ser pirata, meu chapa? Acontece que João já havia tido esse desejo, quando precisava estudar matemática, e agora estava impressionado com a escolha do capitão. Uma vez eu pensei em me chamar Joãozinho Mão de Sangue, declarou timidamente. É um bom nome. Vamos chamá-lo assim, se você aceitar a vaga. O que você acha, Miguel? O menino perguntou ao irmão. Como vão me chamar se eu aceitar? Miguel quis saber. Zeca Barba Negra. Naturalmente, Miguel se empolgou. O que você acha, João? Miguel queria que João decidisse, e João queria que Miguel decidisse. E nós vamos continuar sendo súditos respeitosos do rei? João perguntou. O capitão respondeu entre dentes. Vocês vão ter que jurar abaixo o rei. João talvez não tivesse se comportado muito bem até esse instante, mas então ele foi simplesmente brilhante. Nesse caso, nada feito, exclamou, dando um murro no barril que estava diante de Gancho. Nada feito, Miguel repetiu. Viva a Inglaterra! Caixinho berrou. Os piratas, furiosos, distribuíram tabefes na boca dos meninos, e o capitão Gancho rosnou. Isso decide o destino de vocês. Tragam a mãe deles. Preparem a prancha. Eles eram apenas meninos e ficaram brancos de medo quando viram Debiloide e Checo prepararem a prancha fatal. No entanto, procuraram demonstrar coragem quando Wendy apareceu. Não tenho palavras para descrever o imenso desprezo que Wendy dedicava aos piratas. Os meninos ainda viam alguma graça nessa vida,
mas ela só via a bagunça e a sujeira que se acumulavam no navio durante anos. Não se encontrava ali uma só escotilha em que não se pudesse escrever com o dedo "porco sujo", e ela já tinha escrito isso em várias. Mas, com os meninos reunidos à sua volta, Wendy naturalmente só pensava neles. "Então, minha linda", disse o capitão numa voz melosa, "você vai ver seus filhinhos caminharem pela prancha até cair no mar." Por mais fino que fosse, Gancho não conseguira evitar que a intensidade de suas reflexões lhe manchasse a gola e de repente percebeu que Wendy estava olhando para a mancha. Com um gesto apressado tentou escondê-la, porém era tarde demais. "Eles vão morrer?" a menina perguntou, olhando-o com um desprezo tão terrível que o capitão quase desmaiou. "Vão!" ele rosnou, ordenando em seguida. "Silêncio! Vamos todos ouvir as últimas palavras de uma mãe para os filhos." Nesse momento, Wendy foi grandiosa. "Estas são as minhas últimas palavras, queridos meninos", disse com firmeza. "Sinto que tenho um recado das suas verdadeiras mães para vocês, e é o seguinte: esperamos que os nossos filhos saibam morrer como perfeitos cavalheiros ingleses." Até os piratas se admiraram e Beicinho berrou, histérico: "Eu vou fazer o que minha mãe espera. E você, Peninha?" "Eu também. E você, Gêmeo?" "Eu também. E você, João?" Mas nesse instante, o capitão Gancho recuperou a fala. "Amarrem essa moleca!" trovejou. Foi Barrica quem a amarrou no mastro. "Escute aqui, benzinho", ele cochichou. "Eu salvo você se você prometer que vai ser minha mãe." No entanto, nem mesmo a Barrica ela faria tal promessa. "Prefiro não ter filho nenhum", respondeu desdenhosa. É triste saber que nenhum menino estava olhando para ela quando Barrica a amarrou no mastro. Os olhos de todos se fixavam na prancha, onde logo caminhariam pela última vez na vida. Já não podiam ter a esperança de portar-se como homens, pois haviam perdido a capacidade de pensar. Tudo o que conseguiam fazer era encarar a prancha e tremer. O capitão sorriu para eles, com os dentes cerrados, e deu um passo na direção de Wendy. Pretendia virar o rosto dela para obrigá-la a ver os meninos percorrerem a prancha, um a um, e mergulharem no mar. No entanto, não chegou a tocá-la e, em vez do grito de angústia que esperava ouvir, escutou uma coisa bem diferente: o terrível tic-tac do crocodilo. Todos escutaram, os piratas, os meninos, Wendy, e imediatamente se voltaram para a mesma direção, não para a água de onde vinha o barulho, mas para o capitão Gancho. Todos sabiam que o que estava para acontecer dizia respeito unicamente a ele e que de repente todos haviam deixado de ser atores para se tornar espectadores. A mudança que se operou no capitão foi horrível de ver. Como se tivesse se desconjuntado em um segundo, ele desabou, reduzindo-se naquele momento a um montinho de roupa. O tic-tac se aproximava mais e mais, sendo precedido por este medonho pensamento: o crocodilo está para embarcar. Até a garra de ferro pendia inerte, como se soubesse que não fazia parte do que a força atacante queria. Qualquer outro homem que se encontrasse tão sozinho teria fechado os olhos e permanecido no lugar onde caíra.
Mas o cérebro gigantesco do Capitão Gancho ainda estava funcionando. Ele ordenou que engatinhasse pelo convés até se afastar o máximo possível daquele ruído. Os piratas respeitosamente se deslocaram para lhe dar passagem, e, quando ele chegou ao parapeito, comandou com a voz enrouquecida: "Escondam-me!" Os homens se apinharam a seu redor, todos os olhos desviando-se da coisa que subia a bordo. Não tinham a menor intenção de combatê-la. A coisa era o destino. Depois que o capitão estava bem escondido, a curiosidade desatou as pernas dos meninos para que pudessem correr até o lado do navio e assistir à subida do crocodilo. Eles tiveram então a surpresa mais estranha dessa noite das noites, pois não era o crocodilo que vinha socorrê-los. Era Peter. Com um sinal, ele ordenou que não soltassem nenhum grito de admiração capaz de levantar suspeitas. E continuou com seu Jake.